Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. Gente, a paz do Senhor, estamos aqui para mais um podcast que com certeza abençoará tremendamente a sua vida, não tenho dúvida disso. Eu estou aqui num lugar maravilhoso, eu estou na Chácara Kadosh. Isso aí. Isso aqui, né, em Umuarama, é um lugar tão precioso, também um lugar consagrado aqui, né, para que o nome do Senhor seja glorificado. E nesse dia, né, nesse podcast, eu tenho certeza, querido, que você vai ser poderosamente tocado por aquilo que será compartilhado hoje. E por falar em compartilhar, não esqueça, né, de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, porque isso faz com que aquilo que nós estamos fazendo se torne relevante para o YouTube e ele possa entregar para muitas pessoas também serem tocadas. Amém, gente? Olha, hoje eu estou tendo a honra de estar aqui com o meu amigo, o apóstolo Fábio Campos. Amém. Né? E você vai poder conhecer um pouquinho da história dele, mas fique à vontade aí também para se apresentar para o povo. Amém. Aí, querido. Bom, pessoal, isso aí, para mim que é uma honra, Davi, estar aqui com você. Bom, sou o Fábio, né? Meu nome é Fábio, sou apóstolo de uma igreja aqui nessa cidade abençoada, A igreja? em Umuarama. A nossa comunidade que nós fazemos parte chama Comunidade Batista Shalom, né? Estamos aí como Comunidade Batista Shalom há 11 anos. Né? Estamos aí nessa graça de servir ao Senhor aqui nessa cidade. Glória a Deus, apóstolo. Glória a Deus. Que bênção. Você é natural daqui? Não, nós somos, eu e minha esposa, nós somos de Rondônia. Nós viemos para cá há 19 anos, né? Meu sogro pastoreava uma igreja lá, foi transferido para cá na época. Porto Velho ali? Da região de Porto Velho. Na realidade, eu nasci em Porto Velho, mas só nasci. Aí eu fui criado ali em Ariquemes, na região de Ariquemes, perto de Paraná, por ali, sabe? É uma cidade muito boa, o Rondônia é um estado muito bom, né? Aí viemos para cá, ele veio cuidar de uma igreja, passado 4 meses eu vim para casar e ir embora, para casar e levar ela. Acabei me apaixonando por essa cidade maravilhosa, Olha cidade só. que eu gosto muito. Cheguei na cidade, meu coração se alegrou e quando eu vi, eu estava aqui, pedi as contas por telefone. Olha só. Fiquei aqui, estou aqui até hoje aí, Que né? bênção. Pregando a palavra de Deus. Foi aqui que Deus transformou minha vida. Foi aqui que eu voltei para os caminhos do Senhor. Foi aqui que nasceram meus filhos, né? Então, estamos aí. Então, quando você diz que você aqui que Deus transformou sua vida, significa que lá em Rondônia você ainda não tinha contato com o Evangelho. É assim, eu fiquei 10 anos quase fora da presença de Deus, né? Foi 10 anos, né? E nesses 10 anos, lá em Rondônia, Minas Gerais, eu rodei bastante. Eu nasci em Porto Velho, fui criado em Ariquemes. Aos 9 anos de idade fui para Minas Gerais, onde eu tenho um carinho especial também. Morei em Minas Gerais até o ano de 2000. Depois voltei para Rondônia no ano de 2000 para 2001, fiquei ali, né? E nesse tempo eu conheci Jesus em Minas Gerais. Eu já tinha 14 anos, eu me batizei com 14 anos, né? Conheci Jesus, tive umas experiências com Deus muito boas ali em Minas Gerais, ali, né? Inclusive eu tive a oportunidade de voltar lá na região, em Minas, não voltei na região. Você lembra o lugar de Minas ali? Eu morei em Nova Serrana. Morei em Nova Serrana, né? Sim. Morei um bom tempo ali, trabalhei, né? E é ali que também foi sua experiência com Deus também. Tive experiências com Deus maravilhosas em Minas Gerais. Foi onde eu conheci Jesus, primeira igreja que eu fui, onde a gente orava no monte, né? Então eu tive muitas experiências boas ali em Minas. Mas quando eu fui para Rondônia, meu pai nos levou pro sítio. E aí, lá onde a gente morava no sítio, não tinha nem ônibus para vir para a cidade direto, né? E a gente ficou, bem dizer, 1 ano quase sem ir na cidade. Então, nesse tempo, eu me afastei dos caminhos do Senhor. E aí, demorou para voltar. Quando eu voltei para a cidade, eu já estava afastado, já não queria mais, né? Já não tinha mais vontade, não tinha mais força para voltar, na realidade, né? Sim, sim. Aí eu fiquei aí quase 10 anos, né? Aí fui para a cidade, conheci a Valéria, que é minha esposa, filha de pastor. Comecei a ir na igreja ali. E aí começou esse processo de volta, né? Que foi
foi um processo bem demorado, né? Minha esposa resolveu se envolver com alguém que não era da igreja, que ia na igreja, mas não era convertido ainda, né? Estava num processo difícil. E aí viemos para cá, para o Paraná, nesse tempo, acompanhando meu sogro. E passado um tempo eu voltei para Deus, né? Sim, Aí sim. foi aqui no Moarama. Minha esposa engravidou, nasceu a Larissa, aí tem a história da volta, que eu acho que é interessante falar nesse podcast, a Legal. história da volta. A gente crê nisso, né? Legal, legal. A gente vai chegar nessa parte aí da volta aí, mas Aham. eu acho, eu gosto sempre de perguntar em relação aos pais, né? Porque eu não sei se você teve uma influência dos seus pais para sua conversão ou não, se eles também não conheciam o evangelho. Olha, meus pais, assim, a minha história é uma história bem complicada, assim, né? Eu sou filho, meu pai biológico eu conheci aos 19 anos, né? Minha mãe conheceu ele, eu sou filho de um pai que ele tinha uma vida muito promíscua, né? Certo. Então, meu pai biológico, eu descobri tudo isso depois, né? Meu pai biológico, ele tinha 2 mulheres quando ele se envolveu com a minha mãe. Minha mãe era do sítio, da região de Rondônia, Fora sua mãe, ele já tinha duas tinha mulheres. 2 mulheres. Ele tinha uma mulher num local e uma mulher em outro. Ele dirigia ônibus, né, de Aham, de linha. Então ele tinha uma mulher num local, uma mulher em outro, e ele tomava café na parada onde era no sítio da minha avó. certo, Quando meu avô faleceu, ele levou minha mãe também, né. Eu gosto de falar muito sobre isso, da importância da paternidade forte, né. certo. Quando meu avô estava vivo, ele nunca beirou, nunca chegou. Meu avô faleceu, por mais que tinha irmãos homens, mas ele conseguiu. Ele levou minha mãe, nisso tirou a virgindade dela, Sim. engravidou ela, tendo 2 mulheres. E quando a minha mãe estava com 6 meses de gravidez, passando muita dificuldade, que imagina, ele ganhava um salário pouco. E ele Aham. tentando sustentar as 3 sem que ela soubesse, né, era uma vida difícil para ele também, se for ver, porque o Sim, sim. engano, o pecado, ele é dificultoso, né. Dá trabalho viver uma vida de pecado, né, dá trabalho viver uma vida de mentira. E aí, a minha mãe descobriu um dia, né, que que ele que ele tinha outras mulheres e foi embora para casa da minha avó de novo. E aí ela conheceu esse meu outro pai quando eu tinha 6 meses de idade. Aí virou uma confusão, porque minha mãe, o que que acontece? Por que que é importante falar sobre isso? É, eu gosto de usar esses momentos, apóstolo, porque, rapaz, você usou uma expressão, né? Dá trabalho viver uma vida de pecado. E É, quantas pessoas estão tendo um trabalho, para viver uma vida né, de pecado. para viver uma vida de pecado? Então A é muito Bíblia legal. Fura isso daí. a Bíblia fala fruto do espírito, fruto e obras da Da carne. carne. Então quer Sim. dizer, as obras da carne são obras, dá trabalho. Qual que é mais fácil, contar uma mentira ou contar uma verdade? Você contar a mentira é até fácil, manter a mentira dá muito trabalho, É isso né. aí. É muito mais fácil para o marido, por exemplo, ter um celular limpo, ter só a sua esposa, porque ele não precisa ficar A escondendo as transparência, né? coisas, né. A esposa pode pegar o celular na hora que quiser. O cara que ele tem um amante, ele tá vivendo a vida dupla, ele tá o tempo todo preocupado com o celular, se alguém vai ver, né. O cara que vê porcaria no celular, ele tá o Sim. tempo todo preocupado, tem senha, dá trabalho. Viver uma vida de pecado dá trabalho. Então esse meu pai, ele passou uma vida muito trabalhosa, ele faleceu já. Então, é importante falar sobre isso por quê? Porque quando a minha mãe descobriu que, esse rapaz, esse meu pai, né, ele tinha outras mulheres, ela entrou numa depressão, né. E aí grávida, aí quando meu pai conheceu ela, meu pai que me criou, né, o Melquiades, que hoje é pastor, eu tive a honra e o privilégio, eu tenho essa honra de cuidar, de pastorear meus pais. Perdão. Eu engrandeço a Deus por esse privilégio. Não é uma coisa que eu queria, mas hoje eu entendo que é um privilégio poder cuidar dos meus pais, eles me Uau, respeitarem tanto como uau. filho, Homem assim, de Deus. até uma dificuldade, hoje Aham. eu vou lá para me sentar com eles como filho. Filho, Eu falo: "Mãe, agora não, eu quero ser filho agora, pode deixa eu puxar ser minha orelha. filho. Não, eu quero, sabe, eu quero sentar aqui agora sem ter igreja", porque a Aham. gente vai para lá em Rondônia, eles estão lá, né, e a gente senta ela o tempo todo: "Filho", mas minha apóstolo, ela me chama de apóstolo. Hã. "Meu apóstolo", não sei, eu falo: "Mãe, Hã. chama de filho, eu sou seu filho, mãe, né". Sim, sim, "Não, mas sim. meu filho, você tem que entender, eu preciso de você e tal", né. Aham. Mas eles sentam, eu aconselho meus pais, cara, hoje eu aconselho meus pais sobre casamento, sobre tudo, como Só tratar um só ao pra outro. pegando esse gancho, pastor, depois você continua aí É mesmo, muita mas coisa, né. quando você fala isso,
é que eu me veio na mente aqui, né, porque, existem aquelas pessoas porque ela considera você como um pai espiritual, Considera, cara. entendeu? Então eu acho que é interessante, essa forma de enxergar, porque, eh como que se diz assim, era sua mãe e você também tem a necessidade de ter seu filho, mas eu acho interessante porque às vezes algumas pessoas não entendem, né, às vezes aquela consideração que a pessoa tem assim: "Não, você é meu pai É, espiritual, o meu mentor é, espiritual", né, e isso é uma demonstração é, de mesmo sendo a mãe biológica, ela olha para o filho com a carência de alguém que possa ensinar as coisas sim. espirituais, né. Hoje eu ensino que minha mãe então, por que que aconteceu isso? Minha mãe ao nascer com a ao ao me gerar e, eh, ao me ter como filho e a depressão, ela procurou em várias fontes resolver essa situação da depressão. E meu pai que me criou, né, o Merkids, junto com ela, indo num lugar, indo no outro. Então, assim, sempre quando eu nasci, alguns demônios perseguiam minha mãe. Porque minha mãe também, na busca, ela foi em alguns locais errados e trouxe sobre ela algumas coisas, alguns espíritos negativos. E aí, Certo. junto com a gravidez, né, tudo isso. Aí, então, o que aconteceu? Eles começaram a procurar. Então, eles sempre procuraram algo. Esses demônios pegavam minha mãe e lançavam minha mãe na água para tentar matar. Quando eu era pequeno, meu pai conta que teve um momento que ele chegou na sala de casa, minha mãe estava endemoniada com a faca para me matar com 6 meses de idade. Meu Uau, pai me pega e pula a janela para ela não me matar. Ela não uau. podia lavar roupa no rio, que era no sítio, sozinha, meu pai tinha que supervisionar, porque Aham. o demônio lançava ela na água para se matar. Uau. Então, tudo isso aí tem a ver com a minha infância, porque hoje eu entendo o propósito, hoje eu entendo o porquê. Eu até falo, tem uma frase de um pregador que ele diz assim que aquilo que o céu determinou, né, a terra não pode matar, o demônio não pode matar. Então eu Amém. já estava determinado no ventre da minha mãe que eu ia ser um homem de Deus. O diabo Amém. sabia disso. Veio de uma forma muito estranha, porém você vai ver os contextos bíblicos das pessoas que foram escolhidas, são os improváveis, né? Sim. Então aconteceu isso. Então sempre eles procuraram, mas assim, eles encontraram mesmo ali, sempre levando, né? Nunca foi muito pro lado do catolicismo romano, por mais que minha mãe estudou e até chegou um tempo ser freira, mas ela não resolveu isso. Então a gente sempre foi ali, a partir dos 12 anos começamos em igreja, mas desde os meus 4 anos de idade, eu lembro da minha mãe endemoniada nas igrejas evangélicas, né? Eu lembro as cenas na época do pastor Davi Miranda, As Deus é Sim, Amor, né, que sim. abriu e tal, dela ir lá e 4, 5, 6 homens segurando ela endemoniada. Eu lembro dessa cena, eu gritando, sabe. E o que era pra você ver aquilo? Nossa, assim, a gente que é criança fica assustado, né. Eu falava assim: "Meu Deus, solta a minha mãe", mas assim, eu não Não tinha sabia, entendimento, não né. tinha. Mas a gente já cultuava, eu lembro que a gente morava lá em Rondônia, uma cidadezinha chamada Jaru, né, e a gente estava num momento muito difícil, meu pai era garimpeiro, passando por uma situação bem difícil. Tinha uma casinha que tinha até era de lona, na beira de um riozinho, de um córrego de cidade. E eu lembro que eu lembro de eu colocar um altarzinho, né, ali, de madeira, e botar meus 2 irmãozinhos de 2 anos sentados, eu tenho um casal de irmãos gêmeos, né, e eu pegava e fazia que nem o pastor fazia, né, não tinha salinha de criança naquela época, então a gente assistia todo o culto, né. E aí eu peguei um rodo lá e uma Uau, vassoura, não sei, que legal, cara. e cantava uma musiquinha que era assim: "Oh, meu Jesus querido, foi batizado lá no Rio Jordão, Uau, manda uma bênção lá na minha casa". meu Deus. E a alegria no meu coração. Então, desde pequeno eu já estava fazendo culto. Desde pequeno eu já estava fazendo culto, né. Então, a gente sempre foi assim, mas eu me batizei aos 14 anos nessas igrejas neopentecostais, minha mãe sempre quis ver esse movimento do gostava do Eis que te digo, dessas coisas assim que eu respeito muito, sei que Deus usa muitas pessoas com isso, não é a nossa forma e Deus Sim, nos sim. usa, mas assim, então a gente sempre estava inserido nesse meio, né. E mas aí a gente foi eu conheci Jesus ali, aí depois batizei, aí fui para Rondônia, e quando a gente voltou para Rondônia a gente saiu fora da presença. Aí foi muito difícil, porque eu tinha uma cultura dos 14 até os 15 anos de ir para o culto todo dia.
Todo dia a gente tinha culto na igreja que a gente ia de segunda a segunda. E era muito bom demais, né? Não tinha mundo para Uhum. nós, né? Então, minha mãe foi liberta, Sim, aí agora já minha mãe já era uma mulher muito usada na palavra, na glória a cura. Deus. Minha mãe até hoje ela é muito usada com palavra de conhecimento. Minha mãe é muito usada, a pastora Eunice é muito usada na cura, muita fé, né. Minha Uau. mãe foi curada, foi liberta de todos os demônios, nossa família foi totalmente liberta, hein. Aí agora a gente vai para Rondônia e a gente regride, a gente volta para Rondônia e regride, porque o sítio porque o que que acontece, pastor, a gente tinha as manifestações, mas a gente não tinha fundamento, né. Então nas igrejas que a gente ia, né, nem sei se existe mais, né, Uhum. uma delas existe, mas assim, acho que melhorou bastante nessa parte. A gente não tinha fundamento teológico. Então a gente Certo. sentia, a gente era usado, Tinha o poder. mas não tinha um fundamento. Sim, sim, Então, sim. sem o fundamento, poder sem fundamento, uma hora vai trazer um desmoronamento. Desmoronamento, é É, isso aí. porque, tipo assim, quando você não tem um fundamento, quando você é questionado na sua fé, você fala, puxa, por que que eu fazia isso? Né? E quando a gente foi pro sítio, a gente não tinha ninguém ali que tinha essa fé nossa. Então, a gente começou sem fundamento, aí eu conheci um negocinho aqui, ah, vamos para um forró. Não, cara. Um cara usado por Deus, eu com 14 anos era usado na cura, libertação, expulsão de demônios. Eu ia para os lugares, fiava nos lugares onde tinha demônio, ia expulsando demônio. E aí, de repente, eu tava nos forró, cara. Foi uma das coisas que foi mais difícil para mim se libertar depois de convertido. Porque nesse tempo que eu fiquei fora, conheci forró, conheci o mundão em Rondônia. E aí nunca neguei Cristo, sabia que eu estava no lugar errado, né, porque o Espírito Santo falava comigo. Eu creio que nós somos selados pelo Espírito Sim. Santo, independente se você está fazendo as coisas certas ou não, ele está ali, ele te selou e selado é selado. E às vezes eu estava no forró e o Espírito Santo falou: aqui não é seu lugar, aqui não é seu lugar. Uma hora tem que voltar. Deus não. Aquele medo que o cristão Sim, tem, que sim. eu falo que Se o Jesus cristão, for, tá. depois que ele declara Jesus como Senhor da sua vida, ele não peca mais em paz, né? Ele não peca em paz mais. O cara ele entrou numa igreja, ele declarou Jesus como Senhor da vida dele, de coração mesmo ali, ele não peca mais em paz. Onde ele for, o Espírito Santo tá assim, você tá errado, aqui não é seu lugar. Uma vez eu vi um pastor falando assim: "Rapaz, a gente não consegue pecar gostoso". Não, não peca, não peca. O cristão selado, ele tá ali. Aí eu conheci com 15 para 16, eu conheci o vício do cigarro. Foi difícil largar pra caramba. E o forró. Eu Sim. gostava de dançar, sexta, sábado e domingo. E aí foi isso. Quando eu conheci a Valéria, filha de pastor, foi muito louca essa história, né? Porque ela morava perto da minha casa, nova, ela tinha 18, eu tinha 20 para 21 anos, né? E então ali ela passava todo dia para ir para a igreja, louvar a Deus. E aí um cara totalmente pervertido do mundo, ela passou e falou: "Vamos na igreja". Eu olhei para ela assim: "Onde que é?". "Ali naquela igreja ali, meu pai é pastor ali e tal". "Ah, eu vou". E eu lembro que eu conto isso pra ela, ela fica braba, né, eu conto isso, ela fica brava. Eu falei, cheguei em casa, minha irmã morava comigo, falei assim: "Eu vou na igreja, eu vou ficar com a filha do pastor". "Que isso, cara?". "Não, vou". Me chamou pra ir na igreja, eu vou ficar com ela. E minha esposa, cara, estava desviada dentro da igreja. Ela só fazia pra cumprir um papel, por Certo. causa de um trauma que ela teve lá, como, com a igreja na época. Eu fui e realmente a gente começou ali naquela noite, eu já beijei ela, um cara do mundo, ela também não vigiava porque Sim, estava na sim. igreja, mas estava dentro do mundo também. E começou que ali foi uma forma que Deus usou para me trazer de volta. Depois ali a gente começou a namorar, foi indo, eu ia na igreja, mas não gostava, não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha aprendido. Meu sogro, igreja batista, muito bom na palavra, Sim, sim. mas aquele ensino metódico ali, para mim era muito difícil. Hoje é tranquilo, hoje para mim escutar uma palavra, independente se o cara vai falar eloquente ou não, é a palavra que está sendo lida e tudo. Aham. Mas para mim eu gostava do Do mover. do mover, né, do Aham. negócio da eloquência, e meu sogro muito calmo, Aham. pregando os 3 pontinhos ali, e eu falava: "Meu Deus do céu, Jesus não tá aqui não". Nada a ver, né. E aí mas foi ali, a gente foi, eu ia pra igreja, aí a gente mudou pra cá, namoramos, noivamos, né, casamos e ela no altar da igreja, eu trazia ela, eu falei hoje de manhã lá, não gostava de louvor, né, Sim. não gostava. Chegava na igreja depois do Você louvor, falou algo bem forte lá não hoje lá, né. gostava, é. É, porque assim,
os demônios não gostam do louvor. Eu era um cara endemoniado. Eu era casado com ela, mas era um cara que não só cigarro, que eu vejo que é um dos menos pior, mas eu era um cara mentiroso. Eu era um cara casado com ela, mas eu vivia a vida dupla, porque eu aprendi isso com as influências que eu vivia do mundo, né? E aí eu ia para a igreja, chegar depois do louvor, porque para mim aquilo me incomodava, né? E hoje é uma das áreas que Deus mais me usa hoje, Certo. né? Além da palavra, do ensino, é louvor. Deus me usa muito hoje. Deus me deu essa unção, mas assim. E aí eu levava ela. Ninguém falava comigo, porque eu era muito ignorante. Sofri muito na vida. Outra hora eu conto sobre isso. Sofri muito na vida, com violência na rua. E tudo isso que aconteceu me transformou numa pessoa muito ignorante. Então, eu era o tipo do cara que, se me olhasse torto dentro da igreja, eu queria bater. E eu falava, não sou crente. Eu saía na porta da igreja, na porta, para desaforar os crentes. Eu acendia um cigarro e soprava a fumaça na cara dos crentes. E aí ninguém falava assim, cara, você tem que mudar. Ninguém tinha coragem. Entendeu? Se falasse, eu acho que, né? Ia ser pior. Não, acho que não, cara. Não? Era só a casca. Ah, tá. Só a casca. Aham. A pessoa que ela é desse tipo, pastor, eu não tenho problema de falar com pessoas assim, porque ela é uma casca. Entendeu? Aí tá, mas Deus, ele faz tudo muito sério. Eu ajudava na igreja, tinha um espetinho no fundo, eu falava pro meu sogro, deixa eu assar o espetinho. Eu assava pra juntar dinheiro pra ele. Mas eu não gostava do culto, não gostava do louvor. Até aqui. Eu posso aproveitar, daqui a pouco você começa ou termina até aqui. Mas é legal você falar isso, né, porque você se via, você agia dessa forma, né, você se comportava dessa maneira, né, Aham. tão assim, a casca, e hoje você consegue olhar realmente quem que você era, né, e talvez existam algumas pessoas que estão com as cascas aí, sabe, né, e hoje você é uma pessoa transformada É. por Deus, né, o que que você diria para essas Uma pessoas? pessoa difícil é uma pessoa traumatizada. Uma pessoa traumatizada, uma pessoa ignorante que nem eu era. Cismada, né? E eu tenho uma história bem complicada. Nesses 10 anos cheguei a trabalhar no garimpo, meio de pessoas boas e pessoas das piores estirpes que tem, né? Eu tive que aprender a sobreviver nesses lugares, né? Então, assim, eu era uma pessoa difícil porque, assim, eu era machucado. Então eu tinha uma defesa, qualquer coisa, eu estava sempre na defesa, sempre armado, né? Armado no sentido de. Sim, sim. Então, assim, mas assim, eu falo assim, eu até encontrei um amigo meu da época, né? Eu falei assim, cara, por que você nunca falou de Jesus pra mim? Eu Fábio, eu tinha medo de você. Eu era briguento. Eu briguei na Uhum. frente da igreja um dia com 4 cidadãos. Rapaz. E aí teve polícia, quem foi? O genro do pastor. Eu era muito complicado. E assim, aí a gente junto ali, mas minha esposa, quando até que veio a gravidez da Ana Luísa, eu já tinha um tempo de casada, da Larissa, quando a minha esposa engravidou. E aí foi quando veio minha filha Larissa. Aí a Larissa nasceu com uma doença que não tinha cura. Até então, não queria saber de Deus. Mas na hora que ela nasceu, que eu descobri que ela tinha uma doença que não tinha cura, eu entendi a voz do Espírito Santo falou assim, que era para mim voltar. Uhum. Aí foi na onde que eu falei com Deus, falei, não, tudo bem, eu entendi, eu vou voltar. Ainda falei bem assim, mas não toca na minha filha não, o seu problema é comigo. O senhor quer que eu volte? Eu sei que o senhor quer que eu Uau. volte. Eu falei bem assim com ele no quarto, casa da minha avó em Cuiabá, chorando muito, chorando muito. Eu chorava de doer a barriga, de dobrar assim. Aí foi o caminho de volta. Aí fizemos mais um exame, deu positivo de novo. E aí eu voltei para a igreja. E aí eu já queria. Não Isso quero, você já estava aqui, não, eu estava lá em Rondônia tá em ainda, porque Rondônia a ainda? gente voltou para Rondônia quando a minha filha nasceu. Eu quis tentar o meu comércio lá em Rondônia. A gente voltou para lá. E lá Certo. eu comecei, foi mais difícil, porque, né? Comecei numa igreja batista lá, Batista Nacional, muito boa igreja, os irmãos acolhedor também. Comecei a andar, sabe? Foi difícil, mas eu estava andando. Depois dos 90 dias a gente andando ali, eu fiz outro exame. E nesse exame deu, deu negativo. 2 positivos e um negativo. Mas até essa história é muito legal, porque assim, a igreja que eu ia não me deu fundamento, mas me deu muita fé e muita determinação. Quero usar a Sim, palavra determinação, mas sim, assim, sim. eu falo assim, eles erram acertando, né? Aham. Acertam errando, perdão, né? E eles falavam muito de fé e determinação. E eu lembro que eu peguei o exame na mão,
Falei, não, minha filha não vai ter nada. Eu voltei para Deus, minha filha não vai ter nada. E eu trabalhava na área de saúde, eu olhei aquele exame e não conseguia entender. Na hora que eu mostrei para a médica estava na escada do apartamento dela, assim. Liguei para ela, ela era minha amiga, que eu tinha trabalhado com ela. Doutora, preciso que você veja o exame. Chegou. Ela olhou o exame e eu também não tinha entendido. E ela olhou e falou, Fábio, deu positivo de novo. Hum. Eu estava com tanta fé, pastor, que eu peguei aquele exame na mão. Acho que o Espírito Santo me impeliu. Não, doutora, olha aqui para a senhora ver. Eu peguei o exame. Isso não é isso, doutora? Ela falou, é. Isso não é isso? Ela falou, é. Isso não é isso? Ela falou, é. Eu falei, então olha aqui o resultado disso, é isso. Então quer dizer que deu negativo. Ela olhou assim de novo o exame. É, deu negativo. Sua filha não tem nada. Olha, glória a Hoje minha Deus. filha tem 15 anos, né? Que Vai fazer bênção. 16 agora, dia 31 de maio. Nem gripe não dá nessa menina. É do altar, serva do Senhor. Então minha filha foi o que Deus usou para que eu voltasse. 2 exames positivos e o último negativo, todos feitos no mesmo laboratório. Né? Então foi aí que começou a minha vida. Aí eu fui para um evento da igreja chamado Encontro, né? Que a gente chama de imersão aqui na Shalom hoje. E ali Deus me pegou e me reativou no ministério. Lá para cá, acabou. São 15 anos de caminhada, vai fazer 16 anos de caminhada firme na presença. Aí começou o processo de cura, né? Tirar o Fábio antigo, começou a lavagem do odre, arrancar a carne, as feridas aí, esses encontros ajudam muito a gente a ser curado, e eu comecei a entender sobre cura, eu vi que aquele cara que eu era, o resultado de uma vida de feridas, e aí hoje eu sou um cara transformado, que curo pessoas em nome de Cristo hoje. Então aquelas minhas feridas hoje são usados, os meus testemunhos são Para usados curar. para curar pessoas hoje, então eu não tenho medo de pessoa difícil hoje, nosso, a nossa a frase da nossa comunidade é restaurando vidas. Todas as pessoas que estão ali têm uma história de restauração de vidas. E essas pessoas que Deus traz para mim, eu falo, ó, Deus restaurou minha vida. E minha esposa, nós temos um casamento, não é perfeito, mas 99%. Temos uma família muito Glória a abençoada. Tenho a Deus. Lana Luísa que veio para uma outra parte da minha vida, que foi tirar o da estrada. E o Israel que veio para mostrar como que o amor pode aumentar cada vez mais, que ele veio com autismo nível 1. E hoje eu falo que ele está 5.000% melhor do que quando a gente descobriu, né? Quem vê quase não nota. Cada filho vem me ensinando uma coisa, né? Eu acho que seria legal, né, hoje é algo que está muito em alta também, né, sobre esse assunto do autismo, assim, né, para vocês lidarem com isso no começo, acho que é legal como uma instrução também, né, para as Olha, pessoas. uma instrução que eu dou para todo pai, se tiver dúvida, precisa investigar. Foi difícil para mim assumir que tenho dúvida. O homem é mais difícil, né? A mulher, ela é muito atenta, né? A mulher, ela fala, ó, tá atrasado, tem um negócio aqui que não tá legal. Não, moleque é atrasado mesmo. E aí demorou mais uns 6 meses a mais por causa da minha teimosia. Então a orientação que eu dou é, se tem dúvida é porque não está normal. Se tem Sim, dúvida, investiga e faça o tratamento o quanto antes melhor, porque o autismo tem um negócio muito forte chamado de poda neural, que aquilo que ele avança, se não der sequência, ele vai regredir. Ele não para. certo. Se ele parasse, ok, é ruim, mas uma criança que aprende a falar, ela pode desaprender a falar, se não for estimulada. Que uma criança autista, né, uma criança atípica, ela é uma criança que tem muito potencial. O meu filho está lendo antes das minhas filhas, Sim. que não têm o autismo, que não são atípicas. Ele lê 1 ano antes de cada uma delas. Ele fala, ele conta até número 20 em inglês. Uau. Muito inteligente. Porém, se não tivesse sido estimulado, estaria hoje. Então, meu conselho é esse. Se Deus te deu uma criança atípica, é porque Ele sabe da sua capacidade de amar, né? E E Ele vai te dar tudo. quais foram os caminhos que você foi, trilhando, assim, para saber: "Ó, não, tem que ir para o especialista tal", essas coisas? Se informar na região onde tem um especialista que consegue identificar, sempre procurar pessoas que já descobriram qual o médico, né? E é isso, é procurar um especialista que te dê o laudo, ó, seu filho tem autismo nível. Hoje está muito mais fácil, pastor, né? Antigamente era mais difícil. Antigamente tinha pais que consultavam o filho 1 ano para depois receber um laudo de que é autista o filho, né? Hoje os médicos da primeira. A gente que conhece uma criança autista, a gente olha, a gente vê os traços, Certo. né? Então descobriu, vai para cima, trata. O governo hoje ajuda muito, né? Tem municípios hoje que tem
essa ferramenta de tratamento que se chama intervenção, as intervenções. Meu filho fazia 4 horas de intervenção por dia. É cansativo, mas vale a Sim, pena investir porque são ajuda presentes de Deus bastante, para né. nós, sim, sim. Amém, amém. Pastor, aí você foi então, né, você teve essa experiência, tal, através da sua filha, tudo, né, aí você foi para a igreja. E Isso. agora como que você foi sendo ativado para o ministério Foi assim, pastoral também? Você imaginava já você contou a experiência, né, quando era pequenininho pregando ali, é, mas foi muito legal, porque assim, eu fui escolhido realmente no ventre da minha mãe, como a Bíblia diz. Eu não acredito que você consegue formar um pastor. Eu acredito que o pastor ele é escolhido por Deus e nós como apóstolos hoje, pastores, nós vamos identificar o chamado, né. Pequenininho ali, eh, já pregando, já cantando, né, as musiquinhas, os corinhos de fogo e, né. Depois disso, quando eu me converti lá aos 14 anos, numa igreja que tinha cultos todos os dias, eu deixava de trabalhar, eu falava assim: "Pai", aí eu arrumava um serviço e já parava, que com 14 anos já assinava carteira na minha época, né. E aí, de repente, eu saía do serviço, e eu ia para a igreja. E os cultos da tarde o pastor deixava eu fazer, as tardes da bênção. Com isso. 14 para 15 anos ali, e eu orava, as pessoas eram curadas, e ali o pastor viu em mim eu queria fazer tudo que o pastor fazia. E orava nas pessoas e tal. Aí passei esse tempo fora, então quando eu voltei para a igreja, quando eu fui para esse encontro, eu voltei com muita fome de Deus. E eu já tinha orado, já tinha curado pessoas em nome de Jesus, já tinha expulsado demônios. Eu falei pro meu sogro assim, falei: "Pastor", ele que era o pastor da igreja, "eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer, porque se eu não fizer alguma coisa, eu tenho medo de voltar para trás". Ele falou: "Não, você vai fazer". Na nossa, no na nossa dinâmica da época, não tinha hoje as células, não tinha isso. É só culto de quinta e culto domingo e escola dominical de manhã no domingo. Uhum. Então, aí ele falou: "Não, você vai a". Aí eu falei pra ele que eu queria cantar. "Eu quero Hã. cantar, isso é muito legal. Quero cantar", porque quando eu tinha uns 14 anos de idade, É que você era o cara que não gostava do não louvor, né? gostava do louvor, Hã. mas eu cantava sertaneja. Hum, Entendeu? Eu gostava de escutar o Zezé de Camargo, o Jean Giovanni, sim. mas não gostava das músicas da igreja, não gostava do louvor, porque olha a diferença, né. Você vê, né? Música eletrônica, meu carro era lotado de música eletrônica, eu tinha um som no meu carro que pesava o meu carro, Uau. tuxe-tuxe. Rapaz. Eu trabalhava no Rio Grande do Sul, dava 600 quilômetros, eu ia daqui, lá com o som instalado no último, com os vidros tremendo. Meu Deus. Então música eletrônica eu gostava, sertanejo raiz eu gostava, mas eu não gostava do louvor da igreja, mas não era eu que não gostava. Quem não gosta do louvor é uma pessoa endemoniada. É muito sério isso. O cara Sim. que ele chega na igreja na hora de estar adoração e ele dá dor nas pernas, o cara quer sentar, o cara tem preguiça de levantar a mão, o cara não consegue se concentrar, isso é espiritual. O cara quando ele está no mundo, ele fica em pé 1 hora para pegar um ingresso para entrar para dentro, ele fica 3 horas em pé assistindo um cantor do mundo. Dentro da igreja, meia hora, 40 minutos é cansativo, isso é espiritual. Eu não gostava do louvor, eu lembro que um dia tinha um menino muito usado por Deus. Ele é médico hoje, não sei se ele está ministrando louvor. Ele morava num quartinho da igreja, chamava Gessé. Quem sabe ele vai ver esse vídeo aqui, Ó, né, o Gessé. Eu vou mandar esse podcast para ele. O legal, Gessé legal. ele sabe o tanto que ele me influenciou. Por mais que eu não era crente, não estava firmado, né, na época eu estava desviado, eu olhava muito para a vida desse Gessé, né, ele estudava cursinho aqui em Umuarama, e ou ele estava dentro do quarto dormindo, ou ele estava adorando, ou ele estava estudando. Ele era um ministro de louvor, era um cara de consagração, de consagração. E ele tocava, ele aprendeu a tocar E isso violão foi no aqui. período meu que você falou agora? Eu estava antes da minha filha nascer, Antes da França. antes da minha filha nascer. E o Gessé tocava, e um dia ele tocando louvor, todo mundo sentindo a presença de Deus chorando. Teve uma hora que ele deu um amém. E o amém dele, aquele amém, tipo assim, amém, igreja. E a igreja não respondeu. Sim. E ele deu aquele amém, igreja. Na hora que ele deu o segundo amém, pastor, som ruim também é Hã, complicado, né? hã. E aí o amém dele entrou aqui e vazou do outro lado, assim. Eu olhei para ele, o cara que eu gostava tanto, meu olho correu a água assim, que eu quis pegar ele em cima do altar. Aí eu saí de dentro da igreja. Olha, Aí foi onde que eu comecei de novo, vim depois do. sim. Aí quando eu cheguei no meu sogro, falei: "Ó, pastor, eu já cantei música sertaneja". Minha mãe sempre falava que eu cantava. E quando eu ia na igrejinha que eu batizei, um pouquinho antes de eu batizar,
E eu cantava também playback, com 12 anos, lembrei agora disso. Ó. Eu cantava uma música, quer ver? Vou lembrar essa música aqui Rapaz. agora. Noiva eis o noivo. Você conhece a música? Noiva Noiva eis. eis o noivo, que já está vindo pra te levar. Raíssa e Ravel. Você Raíssa e conhece Ravel. Raíssa e Ravel? Sim, Esses sim. existem ainda? Não sei, deve existir, né? Aí vai, para um banquete que preparado no céu está. Só que era música sertaneja. Sim, sim. E eu cantei essa música. Eu cantava, o povo chorava na igreja. Eu lembro disso. Olha. E o pastor pedia. Era uma igrejinha que tinha umas 15 pessoas. Hoje o irmão Fábio vai cantar. Né? Cheguei no meu sogro e falei assim, pastor, eu quero cantar, eu quero fazer alguma coisa, eu não sei tocar nada, mas se eu deixar eu cantar, meu sogro, sem sabedoria, mas usado por Deus, falou, cara, Deus me livre, sua voz é muito feia. Ai, ai, ai. Sua voz é sertaneja, não dá certo com o nosso estilo. Não, vai aprender a tocar um instrumento. Eu falei, que instrumento? Ah, nós estamos sem contrabaixista na igreja. O que é contrabaixo? E aí me apresentaram, que para mim era uma guitarra Aham, de 4 cordas. O que isso aqui faz? O baixista na igreja tocava e ninguém nem escutava, né? Ele tocava sozinho, um culto sim, um culto não. Ah, aham. mas é aquilo que o menino trabalha, que está... É, mas cadê o som? Não sei que jeito que é. Aí tem um rapazinho que tocava violão, que sabia tocar contrabaixo, falou assim, faz uma aula com ele. Tá bom, vamos fazer. E aí ele me ensinou 4 notinhas. Primeira aula que ele me ensinou, eu já nem sabia que tinha talento para música. Olha. No, uma semana eu estava tocando na igreja as músicas. Comecei a tocar. Aí, gente, pega essa chave. Ele nem sabia que tinha talento Não pra sabia. música, pra tocar um instrumento. Talvez você é alguém aí que, É, né, não precisa sabia. pegar um instrumento na mão aí. Não sabia. Aí tá. Aí eu comecei a identificar o contrabaixo nas músicas. Falei, olha. Aí meu ouvido já começou a melhorar. Aí eu entrei numa aula com outro professor, fiz 2 anos com ele, um professor muito bom de contrabaixo. E aí apaixonei pela música, contrabaixo. Com 3 anos eu estava tocando baixo, violão, o teclado eu aprendi sozinho com uma semana. Uma semana, eu fiz uma bobeira lá na época, meu sogro me deu 90 dias de gancho, Ah, você não vai tocar. Daí eu discutia muito com meu sogro, era uma pessoa muito difícil. Eu dei muito trabalho depois que eu vim e voltei para a igreja, pastor. Eu acho que é. assim, o crente ele dá mais trabalho. Declarar Jesus como Senhor ou voltar é muito fácil, Aham. mas depois dá muito trabalho. Eu dei muito trabalho pro meu sogro. Ele me deixou 90 dias sem tocar, cara, e eu Tor gostava demais de tocar. tortura. Tortura. E aí, tinha um teclado na igreja, é o único que eu não sabia. Bateria eu já tocava, eu Ah, aprendi é? rápido, nos Rapaz, ensaios. olha só. Aí fui tirando. Eu com 3 horas eu tirei uma música da Aline de Barros, aquela música dela que como é que é? Remove a minha pedra. Aham. Remove a minha. E eu tirei aquela música. Nossa, mas é fácil assim? Eu peguei as tríades do contrabaixo, joguei no teclado. Ah, ah. Rapaz, E eu assim, não sou profissional, né? Mas se precisar no baixo, na bateria, na é o guitarra, Bombril, né, o músico é, Bombril, 1001 utilidades. aprendi a mexer na mesa de som, não ficava na mão de ninguém, porque eu não gostava de ficar na mão de ninguém. E quando eu comecei quando a gente recomeçou a igreja em casa, foi muito importante, porque quando o meu sogro adoeceu, né, aí entrou a história, né? Aí aprendemos a escola, aí aprendemos, fizemos escola, aí meu sogro entrou na visão celular, aí eu comecei a cuidar de uma célula, ele me colocou para cuidar dos jovens depois de uma certa altura, e foi a minha escola. Quando meu sogro deu câncer, eu já tinha 4 anos que eu estava firme na igreja, já cuidando de jovens, cuidando de célula, fiz a teologia com ele era professor de teologia, meu sogro batista. E aí ele falou: é você que vai cuidar da igreja. Depois ele tinha 2 pastores e foi tratar o câncer em Barretos. E a igreja estava num momento muito difícil, tinha 20 pessoas na época. Eu viajava de segunda a sexta, final de semana estava na igreja. E aí ele falou assim: você vai tocar a igreja, né, resumindo a história. E a gente foi para casa. Os 2 pastores não quiseram ir para casa e eu fui. Não era para mim ser o pastor presidente da igreja. Ele falou: você vai e eles vão com você. Mas como é que ele falou? Ele falou: mas você troca ideia com eles, vocês fazem as coisas juntos. Eu chamei eles para ir, eles não quiseram ir. E Sair do prédio e tudo isso em começar da casa. Rondônia ainda, né? Aqui, Já já no aqui, Paraná. já no Paraná, Eu já. voltei para o Paraná depois que a gente descobriu que minha filha estava curada. Eu voltei para cá. Ah, tá. Voltei para a igreja dele, né? Aqui. E aí foi muito bom. E aí quando a gente começou o nosso trabalho lá na Shalom há 11 anos atrás, na área da minha casa, com 15 pessoas. Foi muito importante porque eu pregava,
Eu tocava, minha esposa cantava ou eu cantava, aí eu tocava teclado ou violão, e a Sim. gente começou ali, há 11 anos atrás, esse trabalho que a gente é pastor hoje. Que bênção, que O bênção. instrumento mudou minha vida. É, né? É, e o contrabaixo, eu sou apaixonado pelo contrabaixo, teclado para mim ministrar louvor, eu gosto do teclado, né, mas para tocar, vamos tocar, você vai só tocar, eu vou tocar contrabaixo. É, no fora daqui do podcast, né, você compartilhou de alguns momentos que o louvor fez parte também de você, assim, marcando alguns momentos, né, que você Foi, até já citou aqui, né, isso. mas foi um ponto fundamental para você, né? Até tem a ver com a minha história com você, né, tem a ver com a minha Aham. história com você. Quando eu descobri a doença da minha filha, eu gostava muito de escutar já uma música, que era a música Quero Ser Como Criança, do Adoração e Adoradores, e a música do Lázaro, A né, minha vida é Minha do Vida é do mestre. Mestre, essa música Essa aí. música é linda, né? Meu coração é do meu mestre. E aí eu tinha um pendrive com essas músicas, né? Porque eu já ia na igreja, né? Eu já ia na igreja ali e peguei um pendrive e coloquei naquele sonzão que eu tinha no carro, né? Sim. Quando eu entendi que Deus estava me chamando de volta, né? Quando eu entendi, eu eu coloquei esse louvor para tocar de Cuiabá, Rondônia. E tinha um solo de sax no final, tem, né? Hum. Quero ser como criança. E aquele solo de sax foi me ministrando, eu repeti aquilo. Não tinha como voltar. Naquela época não toca CD no pendrive, né? Não tinha como voltar, né? Aí eu escutava a música inteira, até Rondônia de novo. E no solo Deus falava comigo: volte a ser como criança, quando você tinha fé. Aquele solo. Eu chorava escutando aquele solo, né? E aí, nesse tempo, voltei, passado um tempo, um dia eu estava meio desanimado com algumas circunstâncias da igreja. A gente que é pastor passa muita situação complicada, né? Hoje eu lido mais fácil com isso. Um pastor um dia falou assim: ó, vai ter uma conferência aqui em Cianorte chamada Faz de Novo. Vamos? E aí, na quarta, a conferência era na quinta. Deu tudo certo. Ah, eu vou. Acaba quando? Acaba sábado. Ah, domingo eu tô aqui na igreja de volta. Fui. E quando eu cheguei lá, na conferência, eu senti a diferença na unção daquele lugar. E, cara, e eu tava com o coração fechado, é isso que eu acho interessante. Sim. Porque o louvor, ele faz isso. Tem esse poder, não é só uma música. É isso aí. Claro que tem gente que não tem a unção, tem talento, mas não tem unção. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Uhum. Talento é muito bom, mas o talento com unção, ele é muito melhor, né? E não é questão de frequência. É Aham. hoje, né? Hoje em dia tudo é frequência, né? Tem nada a ver. A unção não tem nada a ver com frequência. A unção tem a ver com aquele que toca, né? E esse sax marcou minha vida e tal. Já escutei muitos outros saxofonistas, tem um monte, né? Tem um monte. Não estou falando dos outros que Sim. não têm unção, mas eu estou falando que marcou minha vida. E naquela conferência eu vi que tinha algo diferente. Eu conheço esse sax tocando, mas eu não tinha visto você, ainda estou por ali e tal. De repente, começou a tocar. Começou a tocar, começou a tocar. Não tocou a música Quero Ser Como Criança, mas o sax. Falei, cara. Aí foi onde eu cheguei em você. Falei, pastor, aquela música Quero Ser Como Criança. Ele falou, você falou, sou eu Isso. que fiz aquela música. E aí onde começou a nossa história. Mas nessa conferência aí, Deus ministrou muito a minha vida, né? É, eu acho que você não sabe disso, né, mas o solo daquela música, Quero Ser Como Criança, a gente gravou em Santa Catarina, né, numa Assembleia de Deus muito bonita lá em Joinville. E então eu fiz por 2 vezes, né, a gente gravou, e naquele momento ali do solo do sax, eu fiz a primeira gravação, né, ali, ao vivo mesmo, tudo. Rapaz, eu amei aquele solo de sax ali, sabe, assim, que eu falo que amei, assim, porque é o seguinte, deu tudo certinho, sabe, Foi algo que Deus te deu naquele isso, momento ali, né? é. Só que aí, quando acabou toda a gravação, o técnico falou assim: "Rapaz, a gente vai ter que regravar Quero Ser Como Criança". Eu falei: "Não, não é possível", né. E aí foi onde saiu esse solo que Depois de você uma regravação. que é o que ficou no De- CD, né. Mas você vê, né, como que Deus faz, né, porque, eu fiquei ali satisfeito com aquilo que eu tinha feito primeiro, mas o que Deus queria que permanecesse era aquele que ficou em segundo, né, e que para a glória de Deus tem abençoado a vida de muitas pessoas, né, e eu fico feliz, né, porque toda a glória seja dada ao nosso Deus, né, ao nosso Aleluia. Deus, É né. isso mesmo, foi muito importante. Escutei acho que milhares de vezes aquele solo. Amém, Milhares de amém. vezes. Eu ainda vou tocar aquele solo ainda. Eu vou tocar ainda aquele solo. Eu tenho muita vontade de aprender o saxofone, eu estava falando com você agorinha.
Eu creio que vai chegar esse tempo, que eu vou ter esse tempo para estudar, porque tem que estudar bastante, né, é um Você instrumento chegou a gravar alguma coisa não, pastor? Você como chegou assim? a fazer alguma gravação de alguma música? Não, Não? eu tenho 2 canções que Deus me deu, não gravei, Sim, né, eu tenho 2 canções que Deus não gravei, né, então mas assim, eu tenho vontade eu não me vejo assim, esse cara eu acho muito legal o seu trabalho, porque você é ministro da música, né. Eu vejo que muita gente se contamina com isso, né. Eu não vejo esse cara, mas assim, talvez eu grave alguma coisa para sim. as igrejas, assim, para Se for depender de mim, eu sempre estimulo, né, porque sempre tem algo de Deus, sim, que é uma identidade sua, né. Toda música é uma identidade pra mim, sim. toda música é uma Eu estou identidade, então escrevendo um livro agora, né, tô no meu 2º capítulo, tá difícil pra caramba escrever, né, não porque é difícil escrever o livro, aham. mas eu acho que são 2 coisas que marcam e precisa muito quem tem isso, e Deus está ministrando no meu coração nesse momento, é cantar, gravar e escrever. Aham. Acho que aquilo que você gravou lá, quantas vidas, eu tenho certeza, se a gente for fazer uma enquete, colocar no YouTube, colocar nas redes sociais, quem aqui já foi tocado por esse solo? Uhum. Eu tenho certeza que milhares e milhares de pessoas foram, Amém, porque glória a gravou. Deus. Sim, E se sim. tivesse ficado só ali? Aham. É isso aí. Entendeu? É justamente isso, né, por isso que eu sempre estimulo as É. pessoas, né, porque a gente nunca tem a dimensão de onde pode alcançar, né, onde pode chegar, Eu algo que fui Deus te deu, né. eu fui numa conferência ano passado, ano retrasado, e tem Deus usou um homem de Deus, posso falar o nome dele aqui? Edson Teixeira. Pastor Vontade, Edson Teixeira, um grande homem de Deus, ele é um missionário aí, pastor missionário, o cara é fenomenal. Ele ministrou uma palavra de Deus lá, naquela conferência do Remir, né, internacional, e eu já escutei essa palavra 5 vezes. E Uau! já passei para meus amigos pastores, e Eu vou tem querer ouvir pastores que também vou depois. passar para você. Manda pra mim. Cara, graças a Deus que gravaram aquilo, cara. Então acho que é muito importante, eu tô chateado porque agora na conferência, os primeiros dias não gravou. A gente Hã, esqueceu. olha É só. detalhe, esquecer de gravar. Sim, sim. Hoje nós depois eu quero escutar, nós tivemos essa experiência hoje, estava falando com vocês hoje. Na hora que o pastor Davi Maia estava ministrando o sax, estava muito forte o mover ali, e eu olhei para cima, não só eu, mas eu olhei para cima e vi que ele não estava tocando sax, e o sax estava tocando. O som estava saindo no sax normal, né. Tananana, taran, pã, pã, tá. E todo mundo aquele mover muito a atmosfera de adoração ali. E aí tinha um sax tocando e eu achei que era um pad, Aham. um sax. Eu cheguei no seu tecladista, eu falei: "Ó, depois você passa para mim aquele sax, aquele pad que tem um sax de fundo para quando o pastor Davi dá uma cansada no bico aqui, Ah, ele deixa lá". Falou: "Não, nós não tem isso não". é, a gente não usa mesmo não. "Como assim?". Então quer dizer que alguém estava tocando o sax na hora que ele não estava tocando. É. Isso foi muito forte. Aí comecei a falar com os pastores ali que estavam cedo com a gente, falou: "Não, tinha outro sax lá, Davi estava orando e estava mexendo com o seu corpo ali, na sua expressão de adoração com o corpo, não estava tocando, mas tinha um sax tocando". Olha só. Isso foi uma experiência que nós tivemos hoje aqui no Glória a Cadachá. Deus. Cara, ainda bem que talvez na gravação não vá aparecer, Sim, mas sim. que eu e mais O uns ambiente ali. 10 Aham. ou 15 que eu conversei, ouvimos. Olha só. E aí até um incrédulo, né, que sempre tem Hã. uns incrédulos, né, mandou pra mim: "Apóstolo, sabe o que que eu acho que é? O tecladista tinha um sax no teclado". Falei: "Meu irmão, você tem uma coisa que fica feio, é o sax no teclado". Eu sei, porque eu toco teclado também. Nunca ia ser o mesmo timbre, tem nada a Aham. ver. Cara, foi muito legal. Eu gosto muito disso. O louvor ele abre cadeias, a adoração, e o louvor expulsa o mal, É né. isso aí. As pessoas pensam: "Não é música, É isso aí. não é sobre música, É gente, isso aí. não é sobre música". Então por É isso que sobre é a muito presença. forte, é É sobre a sobre a presença. presença de Deus, assim. Nós estamos na expectativa, né, para agora à noite, não em você, Sim, pastor, sim, sim, sabe, sim, mas na algo sim. que o Senhor carrega, mas aquilo que Deus vai fazer. Amém, em nome de Jesus. Porque na hora que a gente faz as coisas que Deus mandou a gente fazer. Então é isso, né, aprenda a tocar um instrumento, porque E grave, pastor, e grave, grave, grave. escreva, né. É, Gente, ó, eu tô com uma camiseta linda aqui, cada chá. cada chá. E como surgiu? Ah, na música.
né, eu estava nessa conferência pedindo para Deus aí, a gente era um acampamento, o nosso evento Cadachá era um acampamento. E aí você tocou aquela música e explicou Cadachá, Algo coisa novo. nova, algo novo, unção nova, algo novo. Tem esses. E, cara, é isso que a gente precisa. E aí no próximo ano, eu vou trazer o Davi aqui e aí nós vamos colocar esse nome Cadachá e tá aí. E já é a sétima edição do Cadachá, sexta, sétima, eu tenho até que ver depois isso aí, quando a gente colocar lá, né, ano que Aham. vem a tal edição. E foi nesse seminário, nessa Ouvindo a canção. conferência, essa canção Cadachá, né, onde eu recebi algo novo de Deus e todo ano a gente ministra esse Cadachá declarando algo novo de Deus na vida das É isso aí. pessoas. O Cadachá, pastor, ele teve o start para mim foi num retiro da igreja que eu era, né, o acampamento principal chamava Cadachá. Ah, tinha? Chamava Ah, Uma Nova Unção. E eu me lembro, um dia que eu acordei com a melodia na cabeça, né, algo novo Deus trará, né, e ela é baseada em Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas, eis que eu farei uma coisa nova. Essa coisa nova no hebraico é o Kadashá, né? isso. E então Deus foi nos dando a melodia e se tornou uma celebração, e o foco da música é ministrar algo novo sobre a família, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o ministério, né, sobre a nação, né, e você vê o poder que a música tem, pastor, né, dentro disso que a gente estava falando aí mesmo, né, como a música pode, né, hoje existe a conferência Cadachá. Antes de vir para cá eu estava numa igreja chamada Cadachá, É que surgiu mesmo? por causa já conheci 2 igrejas com o nome Olha Cadachá, só, né, é então você vê como interessante, que é, né. porque ele fala assim: "Estou fazendo É isso aí, uma coisa nova. é isso aí, Será que vocês não percebem?" A questão não é se Deus está fazendo, não, é é se a isso, gente percebe. é isso aí. Então, num culto, um ambiente profético, que um culto é um ambiente profético, né? Onde leu a palavra, onde tocou música, gerou um ambiente profético. Jesus está, gerou um ambiente profético. Num culto, Deus está fazendo coisa nova. Tem gente que não está percebendo, mas tem gente que está percebendo. Amém. E eu, talvez ali naquela conferência Faz de Novo em Cianorte, não sei quantas pessoas Deus mudou a vida delas, mas a minha vida Deus mudou. Glória a Deus. Algo novo aconteceu na minha vida ali. E eu cheguei na igreja no domingo, foi sábado à noite, acabou, a gente veio embora, pertinho aqui, 80 quilômetros. Domingo à noite eu quase nem consegui ministrar o culto, de tanta unção que Deus me deu. Consegui porque Deus me ajudou. Mas eu, na hora de ministrar o louvor, que eu falei para os meninos, ó, eu vou ministrar o louvor e a palavra hoje, eu quero que vocês sentem aí, descansem aí. Uhum. E aí foi muito forte o que Deus fez, Glória a né? Deus. Então Deus está fazendo. Amém. E o que eu tenho pedido para Deus é não me deixa fora. Não me deixa fora daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor vai fazer. Porque tem gente que fica fora porque não está percebendo e não vai perceber, mas nós vamos perceber em nome de Jesus. Você vai perceber Amém, em também em nome nome de de Jesus Jesus. o que Deus está fazendo nessa geração aí. Eu quero fazer parte disso aí. Glória a Deus. Pastorzão, eh, o seu coração queima, né, hoje Deus tem te usado, né, dessa forma tão maravilhosa aqui em Umuarama, né, através da comunidade Batista Shalom, né, e você tem levantado um exército aí também, né, a gente pôde acompanhar aqui, né, e o que mais queima no seu coração em relação ao chamado, daquilo que você está fazendo hoje? Deus, é aquilo que eu falei, Deus escolhe a gente, Deus nos manda para cá, né, com um chamado, né, com a missão. Eu vejo assim que Deus me chamou para ser pastor de ovelhas do reino de Deus. Eu tenho esse título que o pessoal usa como um título, oh, apóstolo, né? Que não tem nada a ver com isso, Aham. né? O apóstolo, o significado da palavra apóstolo é mensageiro, é muito simples. Para quem às vezes pensa, eu sou apóstolo. Não, eu sou um mensageiro. Mas tem outros mensageiros aí que tá lá no Nordeste. Tem o apóstolo Samuel, lá Uhum. no Nordeste, que ele ministra todo dia lá para 4, 5 pessoas numa casa, 4, 5 na outra. A gente tem esse chamado missionário. Nós abençoamos hoje, por enquanto, 8 projetos missionários. Glória a Deus. Nós temos Nepal, Venezuela, nós temos o Nepal, Peru, Uruguai, Paraguai, nós temos dois missionários apóstolos, né, no Ceará, no Ó, Uruguai, na Índia. ó. Então nós temos missionários nesses lugares aí. E então assim, eu tenho cuidado de pastores
que esse é o chamado apostólico, Sim. né? Que é o que Paulo fazia. Você falou uma coisa muito importante aí. Existe muita coisa errada hoje em dia, sempre houve, né? Mas o pessoal critica muito. Hoje a internet fala muita coisa, mas a maioria das pessoas não dá base bíblica. Fala sem base e os discípulos pegam e fica sobre a paternidade espiritual. Paulo, ao direcionar-se a Timóteo, ele fala, meu filho amado Timóteo. Mas ele é filho na carne? Não, ele é Uhum. pai espiritual. Tito, né? Meu filho amado Tito. Existe essa questão que Deus tem colocado no meu coração, que eu não fico procurando ninguém para dar cobertura, Sim, não é sim, sim. isso, sabe? Mas eu vejo, Deus está me usando, eu faço parte de um movimento muito gostoso, que é de relacionamento, mesas. Sim. Pastores precisam de amigos pastores. Isso aí. Os pastores estão muito sozinhos. Uma das coisas que Deus tem me chamado para fazer é isso. Trazer esses pastores para relacionamentos, de abrir o coração um para o outro, de orar um para o outro, de ter esse amigo, companheiro, né? E eu tenho sido amigo de uns pastores e alguns pastores têm sido meus amigos, então Deus também eu sempre, um dia um cara falou um negócio que eu fiquei chateado. Você é muito bom em ajuntamento, né? Ele falou para mim, um apóstolo. Você é muito bom em ajuntamento, mas unidade que é bom, nada. Eu falei, o que que é unidade para o senhor? Ele começou a querer dizer o que era unidade. Na realidade, isso que eu faço, esse ajuntamento, eu vejo como unidade. Sim. Você viu a mesa nossa ali? Sim. Chegou a ter 30 pessoas ali, esposas e Sim, sim. maridos de mulheres de pastores e pastores ali, conversando, tendo comunhão, orando uns pelos outros, É isso conversando. aí. Então, meu Deus tem me chamado para isso, né? Para trazer essa comunhão e uma das áreas que eu gosto muito de ser usado por Deus e Deus tem é na área da honra, de ensinar a honra verdadeira, né? Honrar o ministério, honra no louvor, honra a Deus, honra os sacerdotes de uma forma bíblica, né? Mas é isso, eu tenho cuidado de pessoas, eu tenho ajudado igrejas, eu sou apóstolo que Deus me escolheu e eu não estou um cara preocupado com a placa da nossa igreja. Sim. Você é um apóstolo, você é um mensageiro. Você está aqui, você tem a sua igreja lá, mas você está aqui na Shalom, daqui a pouco você está na Assembleia. E eu estou preocupado com o cara que a igrejinha dele, nem sei que placa que ele É é, isso mas eu aí. quero saber se ele tem comida na mesa para pregar a palavra, se os Uhum. filhos do cara, do pastor têm. Então Deus tem me Glória a movido para Deus. isso. Que coisa Eu linda, hein? tenho pastores que a gente abençoa. Eu saio daqui, vou para Rondônia, ministrar encontro com Deus, são 6.000 quilômetros e de volta. Vai lá, a igreja tem 70, 80 pessoas, mas se encontro para 30, 40 pessoas, volta. É isso aí. Os recursos nossos que Deus nos dá, né? Glória a O Deus. recurso é do reino. Eu acho muito sério isso. Quando você fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O dízimo é de Deus. Quando um pastor fala que o dízimo é de Deus e ele não usa para o reino, ele pensa só no seu local, Aham. tá errado, né? Então, quantas pessoas precisam hoje? Quantos obreiros estão na obra aí? Quantos pastores estão precisando de amigos e de recursos? A gente está aí nesse chamado aí. Glória a Deus. A gente está indo para os finais, pastor. Uhum. Existe mais alguma coisa que talvez a gente não comentou que você gostaria de falar também aqui? Ah, existe sim. E uma das lutas hoje na Igreja de Cristo, sempre foi, mas hoje a gente vê muito, é cuidado com aquilo que você escuta, cuidado com quem está influenciando a sua vida. Tem muitos pastores que realmente estão se doando, se dando e se doando na obra de Deus e cuidar das suas ovelhas. E muita gente hoje está preferindo muitas vezes escutar o cara da internet e não valorizar o profeta local, como aconteceu com Jesus lá atrás. Minha luta é falar sobre isso, pastor Davi. A melhor esposa é a minha, o melhor marido é o da sua mulher, os melhores filhos são os nossos. A melhor igreja é a que eu congrego. É isso aí. Se ela estiver fora da Bíblia, Sim, procure sim. outra igreja. Se o seu pastor é um pastor antibíblico, saia dessa Uhum. igreja. Mas se ele é bíblico, talvez ele não é perfeito, Aham. né? Não é o cara mais eloquente, não é o cara mais cativante, mas ele é um cara bíblico e ele cuida de você.
Ele ora por você, ele senta com você. Então, o melhor pastor é o meu, né? Tudo que eu tenho, se eu valorizo, isso é honra, vai crescer. Então, entender isso é muito importante nos tempos de hoje, onde tem muita gente pregando muita coisa, sem fundamento, e tem pastores morrendo hoje por falta de cuidado, Sim. porque a igreja não honra hoje os pastores mais, numa grande maioria, né? Honra mais a estrutura do que as pessoas. E mais importante do que estrutura são São pessoas. pessoas. Então, por exemplo, tem famílias, a honra trabalha tudo isso. Maridos que estão trabalhando para construir estrutura estão deixando de construir coisas dentro dos seus filhos. Eu acho muito legal você vem com a sua família. Tipo assim, pastor, eu prefiro ir com a minha família. Uhum. São 4 dias, né? Longe da família. Eu prefiro ir com a minha família. Tá aqui, todo mundo junto, né? Eu acho isso muito importante. Isso é construir em honrar pessoas mais do que estruturas. Tem igrejas mandando pastores bons embora hoje, não estou falando da nossa, mas eu tenho visto isso, porque eu falei, eu acompanho pastores, por causa de estrutura. Você vê, Depois né? a terra vai revirar por cima, assim, Sim, sim. né? E tudo aquilo que já foi glamouroso, as igrejas da Europa, aquelas igrejonas lá hoje estão virando monumentos. Sim. Porque tudo que não tem movimento vira monumento, né? Então, o que a gente precisa aprender é valorizar aquilo que a gente tem e as pessoas que a gente tem. Acho que isso é muito importante. É uma das minhas batalhas hoje, dentro da honra, até por isso que eu estou escrevendo esse livro. Legal. Bicho, que fique pronto logo. Amém. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus aí, né? Glória a Amém. Deus. Que bênção, apóstolo. Que honra, viu? Uma honra para Tê-lo mim. aqui, cada podcast, né? Cada experiência contada, como acrescenta em nossa vida, né? E eu Amém. tenho certeza que você também foi tremendamente abençoado pela vida do apóstolo, pelo apóstolo Fábio, né? E eu gostaria que você orasse, Amém. Vamos orar. abençoando as pessoas que Deus abençoe a estiveram sua conosco vida, até que agora. assistiu aí. É, Pense nisso, né? Acho que valorize o hoje, que é o que a gente tem. Valorize a sua casa, a sua família, seus filhos, a sua igreja, seu pastor, sua pastora. é isso aí. E pergunte para o seu pastor se ele está bem. Quantas pessoas... Meu pastor me mandou mensagem, mas será que ele está bem? Uhum. Né? Faça isso. Quero orar por você. Amém. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui. Espero, Senhor, que essa palavra alcance o coração das pessoas que ouvirem e verem esse vídeo. Jesus. Abençoa cada casa onde nós entrarmos com esse testemunho, com essa palavra. Que pessoas venham entregar a sua vida para Jesus, que é o nosso único caminho, a verdade e a vida. Derrama das bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um. Quero orar pela vida do pastor Davi, sua esposa, seus filhos, seu ministério. Continue crescendo eles. Continue, meu Deus, dando essa graça e assunção sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Amém. Glória a Deus, gente. Mais uma vez, lembrando, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, porque vai abençoar outras pessoas. Beijo para vocês. Valeu, pastor. Shalom, shalom. Deus abençoe. Obrigado por tudo, viu, querido? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.